Fake news previdenciária, regras falsas, informações falsas, distorcidas sobre os benefícios do INSS. Infelizmente, os segurados da Previdência Social não se safaram desses reiterados golpes, dessas reiteradas fake news envolvendo o direito previdenciário. Sobre isso eu quero conversar com você hoje. Meu nome é Rodolfo Acadroli, eu sou advogado sócio aqui da Acadroli Maruani, um escritório digital de advocacia com mais de 40 anos de história. Atualmente temos clientes em todos os estados do Brasil e em mais de 7 países. Temos escritório local aqui na Grande Florianópolis, mais precisamente na cidade de Palhoça e também em São Paulo, capital. Caso você queira conversar conosco sobre o seu caso, clique aqui no link da descrição. Eu ou uma das minhas colegas especialistas aqui no escritório teremos a honra em lhe atender. Mas vamos lá, falar então um pouco hoje sobre as fake news previdenciárias, né? E as tentativas, os golpes que esses marginais investem aí diariamente contra os aposentados, pensionistas ou segurados da Previdência Social. Bom, vamos lá. Fiz aqui mais ou menos, organizei, né, sobre as questões que eu gostaria de abordar. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender, né, quando a gente fala em fake news previdenciária, são aquelas informações distorcidas. Nós tivemos aí, por exemplo, o caso da revisão da vida toda, que já foi um caso, uma ação que já tinha sido, né, a gente teve aí, acompanhou todo o histórico, quem me acompanha aqui no canal sabe, né, que a gente fez aí todo um acompanhamento aí em toda essa trajetória da revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal julgou a favor dos aposentados e depois julgou de forma desfavorável, né, fez uma manobra judicial, vamos assim dizer, uma manobra processual e conseguiu derrubar aquilo que eles já tinham votado a favor. Sem entrar muito nesse mérito, né, o que aconteceu após isso? Aconteceu que muitos profissionais, também advogados, infelizmente, ainda vendiam a ideia que a revisão da vida toda era possível, né, e cobravam aí, então, valores para a realização de cálculo, para uma análise, enfim, quando, na verdade, já se sabia que a revisão da vida toda, infelizmente, já tinha sido aí praticamente engavetada, já tinha sido decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido de dar perda de causa aos aposentados e pensionistas, né? Recentemente, há alguns poucos dias, foi julgado, inclusive, os últimos embargos aí que existia sobre a revisão da vida toda, que era, na verdade, que muitos profissionais ali se utilizavam, né, para gerar aí uma falsa expectativa aos aposentados e pensionistas, né? Então, essa sim é um exemplo de fake news, né? O que é importante, né, a gente levar em consideração na hora, quando a gente escuta uma reportagem de direito previdenciário, quando a gente escuta, busca alguma informação na internet, quando alguma informação chega até nós. É sempre importante a gente verificar a fonte oficial dessa informação. Então, se você vê um profissional, alguém, enfim, né, em redes sociais, falando sobre determinadas oportunidades, né, que aposentados, pensionistas, enfim, possam ter, né, vá a fundo verificar a fonte, né, dessa informação. Nós estamos vivendo um momento na advocacia brasileira do golpe do falso advogado. Infelizmente, isso se tornou muito comum e nosso escritório aqui, como eu falei inicialmente, a gente tem processo em todo o Brasil, né, clientes em mais de 7 países. Semanalmente, eu poderia dizer que a gente acaba sofrendo essas investidas, né, desses marginais que buscam aplicar esses golpes junto aos nossos clientes, né? O nosso escritório adotou como prática, nós temos uma política interna, onde a gente, toda vez que a gente sofre uma investida dessa, a gente avisa, né, toda a nossa base, e nós temos, cada cliente nosso, nós temos aí uma base de 10 mil clientes, cada cliente nosso tem um grupo de atendimento próprio. Então a gente analisa aí, a gente se volta aqui no escritório, né, volta uma equipe para atender de forma humanizada, de forma muito próxima, né, cada um dos nossos clientes. Então essa é uma das estratégias que o nosso escritório se utilizou, onde a gente sempre vem informando, né, para os nossos clientes que as informações oficiais do nosso escritório para com o cliente se dará sempre através dos nossos grupos de atendimento. Então, assim, se você recebe uma notificação, recebe uma mensagem de algum profissional ou um suposto advogado, né? O golpe do falso advogado, por exemplo, aqui no escritório, são pessoas que tentam se passar por mim ou por outros, pelo meu sócio, por outro advogado aqui do escritório, informando sobre aquele processo, né? E muitas vezes a pessoa
o marginal ele entra no detalhamento do processo, que é um processo público, né? Todo mundo tem acesso a esse processo. Ele verifica, ele tira informações ali, por exemplo, o valor da causa, né? Vai estar lá, vamos supor, o valor da causa de 30 mil reais. Ele acaba falando para o cliente, olha, o teu processo foi julgado procedente, você vai receber os 30 mil, mas você tem que pagar os tributos para que o valor seja liberado. É aí que mora o golpe, né? Então ele vai passar um Pix ali para a pessoa, ou até um boleto às vezes, para que a pessoa faça esse pagamento, pagar essa taxa, esse tributo, e na verdade essa taxa, esse tributo não existe, é aí que mora o golpe e a pessoa acaba sendo lesada. Tá? Então, assim, muita atenção nessas investidas, nessas informações, sempre vá na fonte oficial, né? Se é uma notícia, procure, se você já tem um profissional, né, procura conversar com ele, ou vai em fontes confiáveis, né, sites governamentais, o próprio Meu INSS, né, o aplicativo Meu INSS, traz informações, né, bem peculiares, aí, bem, né, que envolve aí o direito previdenciário, questões como ganho de causa sobre essa ou aquela ação, você pode jogar no Google, você vai cair dentro de órgãos oficiais, site do Superior Tribunal de Justiça, site do próprio INSS, site da Justiça Federal, enfim, fontes oficiais, né, que tratam desse tipo de assunto. Tá? Entender o contexto, né, da notícia é sempre muito importante. Nós tivemos a reforma da Previdência em dezembro de 2019 e nós estamos vivenciando aí as regras de transição. Né? Também existem muitas notícias falsas ou distorcidas, né, que eu acho que é basicamente a mesma coisa, cuja algumas pessoas aí se utilizam para ou conduzir o cliente aí para um fechamento ou pagar uma assessoria, enfim. Então é importante que o segurado hoje ele entenda o contexto que ele está inserido, ele tem uma boa noção desse momento previdenciário e ele busque confirmar essas informações, né, com um profissional da sua confiança, né, um profissional aí que ele já acompanha, que ele sabe que ele pode confiar, né, então entra em contato aí e você pode ter aí a confirmação ou não dessa informação que você recebeu. Extremamente importante. Né? Outra coisa que a gente chama atenção é cuidado com linguagens alarmistas. Né? Então, aquela coisa do tipo urgente, né? Você precisa fazer a prova de vida hoje, senão amanhã vai ser cessado do seu benefício, você poderá perder toda a sua aposentadoria, não conseguir mais recuperar se você não clicar nesse link e atualizar o seu cadastro. Então, essas investidas de golpistas também é muito importante estar atenção. Se você vê essas mensagens, principalmente às vezes vindo de WhatsApp, de números desconhecidos, né? Abre o olho, né? Abre o olho que essas mensagens alarmistas aí, elas muitas vezes escondem uma tentativa de golpe. Tá? Outra coisa, né? Caiu num site e você começou a reparar que existem erros grosseiros, erros de português grosseiro nesse site, link não funcionando, né? Você olhou lá o domínio, né? Achou um pouco estranho, www.inss2.com.br, né? Coisas mais ou menos nesse sentido, desconfie, tá? Procure fontes iniciais ou, melhor ainda, né? Um profissional, um advogado previdenciarista da sua confiança, tá? Outra questão que a gente sempre alerta aqui para os clientes abrirem o olho é aquelas promessas de ações 100% ganha, revisão 100% ganha. Entre com essa ação agora e você que recebe um salário mínimo, você vai poder chegar a receber o teto da Previdência Social, né, que é mais de 8 mil reais por mês. Então, quer dizer, são discursos que realmente chamam a atenção do segurado e fazem com que, às vezes, ele incorra no erro de acreditar em falsas notícias, em falsas reportagens, né, já que, óbvio, a oferta é muito tentadora, né? Mas é importante, então, que você sempre abra os olhos com relação a isso, tá? Evite essa clássica da taxa dos tributos, né, a serem pagos via Pix para liberar atrasados, desconfie, né? É sempre importante que você, que já tem um advogado previdenciarista constituído e tem uma ação judicial em andamento, por exemplo, ou um processo administrativo de pedido de aposentadoria, é muito importante que você tenha uma relação próxima com o seu escritório, né? Você tenha uma noção que você está conversando ali com a equipe do escritório que você contratou, porque é isso que vai te deixar aí no ambiente seguro, né? E vai fazer com que também o advogado tenha tranquilidade aí em saber que ele tem uma comunicação eficaz para com os seus clientes, tá?
Então é isso, né? A gente sempre tem que estar atento a essas situações. Desconfie de revisões milagrosas, de teses milagrosas. Recebe um salário mínimo, agora vai ter, quem está entrando com a ação está ganhando R$ 8.000. Essas coisas muito milagrosas, elas normalmente escondem aí um objetivo outro, né? Que não de ajudar o segurado ou aposentado ou pensionista do INSS. Né? Infelizmente, a gente sabe que diariamente muitas pessoas caem em golpe, né? Esses marginais, esses golpistas, eles não se cansam, a impunidade é quase certa, né? Porque é muito difícil para a polícia conseguir fazer um trabalho para pegar esses marginais. A gente sabe, né? Eu tenho um amigo meu policial, ele falou, olha, infelizmente, né, existe a inteligência da polícia que trabalha, tenta ir atrás, né? A OAB inclusive também tem algumas iniciativas para tentar inibir e melhorar esse tipo de situação, mas a realidade mostra que, infelizmente, é muito difícil realmente você chegar até esses golpistas, e isso faz com que eles, por óbvio, continuem nessas investidas contra os segurados, os aposentados do INSS, tá bom? Pessoal, essa era a mensagem de hoje. Quero lembrar você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva já, ative o sininho para receber as nossas notificações. Fique, né, por dentro aqui no nosso canal, a gente mantém aqui 2 vídeos novos, né, com assuntos sempre atuais por semana. Então se inscreve, ativa o sininho aí para você ficar por dentro das novidades. Se você gostou também, deixa o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. E lembre, caso você queira conversar sobre o seu caso específico, é só clicar aqui no link da descrição. Será uma honra a gente conversar com você sem compromisso, certo? Forte abraço e até a próxima.